o senhor, como ministro da Defesa, teve acessos a fatos e acontecimentos referentes aos casos de ufologia no Brasil. Principalmente o mais famoso, que é de Varginha, né? Isso. O que o senhor pode contar sobre Nada. isso? Não, Se conta isso alguma tudo coisa está aí. protegido por segredo de defesa e segredo de Estado, eu não posso contar. Eu disse que contaria se o presidente Trump abrisse os arquivos dos Estados Unidos, porque houve uma polêmica entre ele e o presidente Obama. Isso mesmo. E o presidente Obama disse que precisaria contar o que tinha lá de segredo. O Trump disse que isso era um crime, uma ameaça à segurança nacional, e depois disse que abriria esses segredos que estão lá protegidos. Vai ser agora em maio, pois inclusive. Aí o seguinte, essa questão começa na Inglaterra ainda na época da Segunda Guerra, do Churchill, que criou lá um departamento de ufologia no Ministério da Defesa, no Comando da Aeronáutica. Certo. Porque havia suspeita de que aqueles objetos não identificados pudessem ser ameaças à segurança da Inglaterra, pudessem ser enviados por inimigos, espionagem ou coisa parecida. Então ele contratou lá um cientista para abrir um departamento junto ao Estado-Maior da Aeronáutica, e esse homem foi fazer o inventário. Ele recebia as denúncias, os depoimentos de quem viu esses objetos, e ele fazia um escrutínio. 80%. Ele faleceu essa semana e recebeu um obituário da revista Economist, um longo obituário, esse cientista, que é inglês e depois veio para os Estados Unidos. Ele era o chefe desse departamento. O que é que ele conta? Publicou livros sobre isso. Ele conta o seguinte, 80% eram visões alimentadas por ilusão de ótica ou por uma percepção errada. A pessoa via um raio caindo e achava que era um objeto não identificado. Ele disse 12% eram coisas que eram comprovadas, mas que não eram não identificadas, dava para identificar. E 8% não dava para identificar. Certo? E aí ele recebia relatos, principalmente de pilotos da Força Aérea. Nos Estados Unidos, geralmente, os relatos são principalmente de pilotos da Força Aérea ou de pilotos civis. Aqui no Brasil, nós temos muitos relatos que estão lá no Ministério da Defesa, de pilotos, inclusive, que viram esses objetos se aproximando das aeronaves que eles pilotavam, e eles ficavam espantados, por exemplo, o radar captava o deslocamento desses objetos a uma velocidade de até 30 mil quilômetros por hora. Isso é uma velocidade que não é compatível com nenhum objeto fabricado pelo homem. Então isso, naturalmente, vai compor um acervo de fenômenos que não são identificados e que podem se constituir em quê? Ameaça à segurança, espionagem. São objetos que podem ter origem em outras circunstâncias que não é aquilo que nós conhecemos, mas isso tudo está lá, armazenado. Já houve investigação em um caso pela própria Força Aérea. Isso é reunido. Por quê? Porque é do interesse da segurança nacional. E os americanos agem assim, como os ingleses agiram já a partir da Segunda Guerra, quando criaram esse departamento ligado lá ao Ministério da Defesa. Todo mundo se preocupa com isso. Isso não é uma coisa do Brasil. Consegue... O que você pode falar sobre o caso Varginha? Por exemplo, você estava lá dentro. Você sabe, por exemplo, o que tinha acontecido recentemente, né? Que a Varginha 96? Não lembro. 96, 97. Onde é que foi? Mas foi... completou... 96, completou 30 anos. Completou 30 anos agora. O que eu posso falar é o que já está na internet, não é nenhuma novidade. Se eu falar o que não está na internet, o que é reservado, eu já estou violando uma norma de quem tem algum tipo de responsabilidade em guardar segredos de Estado. Porque as pessoas acham que o Estado deve ser uma instituição devassada. Não. As pessoas, Júnior, os indivíduos têm segredo. Segredos que guardam. As famílias têm segredo. Certas coisas que acontecem na família nunca é conversado na mesa do jantar.
A mãe nunca conta para os filhos, porque é segredo de família. As empresas têm segredo, protegem os segredos, principalmente nessa área de inovação. Quando encontram um caminho diferente para prosperar, para melhorar, guarda o seu segredo. Mas as pessoas acham que o Estado não deve ter segredo. Mas tem a LGPD fala sobre proteção aos dados, mas também tem uma lei de acesso à informação. E essa lei de acesso à informação fala que, por exemplo, que o Estado tem que liberar esses documentos. E tem gente que quer muito saber a respeito do que realmente aconteceu em Varginha. Olha, você sabe que agora tem uma norma que usou o presidente Bolsonaro, agora está usando o presidente Lula, de guardar 100 anos de segredo, não é isso? Até os gastos do cartão corporativo, imagine, viagem para lá e para cá, esses negócios. Imagine. Eu acho que isso é um absurdo. Eu fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara, nunca usei um cartão corporativo na minha vida. Nunca permiti. Depois que aconteceu com o ministro Orlando, coitado, injustiçado por causa de uma tapioca de R$8. Você lembra disso? Desse não. É. Ele também foi ministro do esporte. Foi o meu antecessor e foi vítima de uma campanha por causa de... Eu não quero saber de cartão corporativo. Nunca pedi nenhum ano de segredo de nenhum ato meu. Nenhum ato. Nem de presidente da Câmara, nem de ministro. Nunca dizendo isso aqui vai ser protegido por 10 anos de segredo. Não tem segredo em nenhum dos atos meus como presidente da Câmara, como ministro da Defesa, como ministro de Ciência e Tecnologia. Não tem nada. Agora, o Estado tem que ter segredo. Por quê? Porque muitas das conquistas tecnológicas do mundo inteiro foi alcançada por meios que não são propriamente católicos. Os americanos, quando derrotaram a Alemanha, trouxeram os especialistas da Alemanha em foguetes. Todos nazistas, todos trabalharam para armar a Alemanha. Sim. Os responsáveis por aquela V2, que era uma bomba voadora, um foguete alemão, todos eles, inclusive o Von Braun, que é o pai da corrida espacial dos Estados Unidos, eram alemães, eles trouxeram esses segredos. Os russos levaram outros. Alguns queriam vir para o Brasil e vieram, e o governo brasileiro não permitiu, nem que eles fossem dar aula no Instituto Militar de Engenharia. Então é o seguinte, há segredos. Quando essa lei de acesso à informação foi votada, eu era deputado, não sei se era presidente da Câmara, líder de governo, e 2 ex-presidentes da República, o presidente Sarney e o presidente Collor, me convidaram para uma conversa. Eu acho que eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e o Sarney e o Collor disseram: Aldo, você sabe que lá no Itamaraty há segredos importantes que, se forem revelados, vão criar crise diplomática para o Brasil. Porque você encomenda um diplomata que está servindo lá em Moscou, em Washington, em Paris, ou seja lá onde for, que ele pegue lá uma informação qualquer, reservada, e mande para o Brasil, ele manda, isso vai ser revelado e ele vai ser visto como um espião, como o cara que violou a norma da diplomacia na França, na Inglaterra, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia. E ele pode até já ter morrido, mas a família, o filho, o neto vai ficar exposto? Não. O Brasil comprou o Acre, da Bolívia, né? Em 1902. Pagou pelo Acre um preço, em libras, pagou por uma ferrovia lá, essa ferrovia Madeira-Mamoré, e dizem que deu também mais outras coisas lá ao presidente da Bolívia. Dizem, né? Nunca se provou, porque isso é uma versão que circula. Agora, e se aconteceu isso mesmo e tiver lá no Itamaraty esse registro? Na época, alguém diz, olha, se isso aparecer, a Bolívia vai pedir a devolução do Acre, porque a informação seria comprometedora. Então você tem segredo de Estado que tem que ser protegido, não pode ser entregue a qualquer bisbilhoteiro. Mas, vamos lá, a gente sabe que, por exemplo, os americanos estiveram aqui. A gente sabe que os americanos têm a ver com a operação que teve em Varginha. A gente não sabe por quê. Por que os americanos? Por que o governo tem um acordo com os Estados Unidos envolvendo essas questões? Entendeu? A gente sabe disso, que é o que foi liberado. Não, porque teve sim operação militar, teve lá uma movimentação que
que partia do exército em direção à Varginha, que teve, e aí teve essa questão da cooperação entre Estados Unidos, e não é à toa que tem brasileiro indo para lá, para tentar descobrir, através dos documentos de lá, o que o Trump tem guardado lá, que ele pretende liberar. Mas a gente não sabe por quê, entendeu? A gente não sabe, mas desconfia, não é, Júnior? Eu vou aqui falar sobre esse assunto o seguinte. Corrida espacial. A corrida espacial era um dos ângulos através do qual se via a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Porque os russos chegaram primeiro em órbita. A isso eles ganharam dos Estados Unidos. O Gagarin, lá com a Vostok, foi o primeiro país a chegar em órbita, a dar um voo tripulado em órbita. O Gagarin tornou-se uma celebridade. O Gagarin foi recebido por 400 mil pessoas em Nova York. O Gagarin foi recebido por uma multidão aqui em São Paulo. O Gagarin tornou-se um símbolo da vitória da tecnologia soviética e socialista sobre os Estados Unidos. Os americanos apressaram a corrida espacial, sacrificaram uma geração inteira dos mais talentosos pilotos, levavam esses meninos a um filme sobre isso, a um livro de um grande escritor americano sobre esse sacrifício, e mandavam ainda com equipamentos obsoletos que não tinham resistência para fazer a transposição das camadas da atmosfera, derretia, quebrava, matou muita gente, dos melhores que os Estados Unidos tinham. Agora eu pergunto, essa corrida espacial era para quê? Para fazer turismo na Lua? Não. Era apenas por curiosidade? Não. É porque havia a ideia de que o domínio do espaço, ou o conhecimento, quando eu digo domínio, é o domínio científico e tecnológico do espaço, poderia ajudar a fazer o mundo e esses países a entender esses fenômenos também. O que é que existe além da Terra, se você ultrapassar essas camadas e chegar perto da Lua e ultrapassar a Lua? O que é que existe? Não era apenas uma curiosidade romântica ou infantil. Não era para dizer, quem sabe a gente vai organizar um fluxo de turismo para a Lua. Não. Eram outras as preocupações que fizeram da corrida espacial o marco daquela década de 60, que começou com a vitória russa do Gagarin e depois com a vitória americana dos 3 primeiros cosmonautas, do Armstrong, Collins e Aldrin, que foram os 3 que conseguiram levar Apolo 11, foi? Isso até a Lua. Então foi isso, né? Então esse contexto da investigação do espaço está ligado também a essa preocupação com esses fenômenos que, em uma parte mesmo que pequena, não são identificados. Entendi. Bom, então, pelo que você está dizendo, dificilmente a gente vai saber a verdade sobre o que aconteceu em Varginha. Só tá na mão do Trump. Só que não dá para confiar muito nele, né? E também ele vai selecionar o Trump, ele quer mudar até o nome do Estreito de Hormuz, né? Para Estreito Trump. Ele não tem limite na mania de grandeza. É uma coisa completamente absurda. Tem gente que acha que ele tá maluco mesmo, assim. Que tem gente que acha que já é caso de invalidez, já. Por isso que se cogita em setores lá dos Estados Unidos que ele pode ser interditado, né? Porque um homem, se de fato não está no domínio pleno das suas faculdades mentais, ele pode fazer qualquer maluquice. Eu não sei se é o caso, né? Porque as coisas que ele tem praticado também faz sentido, não é só loucura.